Obrigado, auxiliar. Câmera 2, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. A gente vai fazer a magia tornar-se realidade. Você estar no mesmo lugar onde se começou a televisão no Brasil e você poder hoje ocupar esse estúdio, renovar esse estúdio e trazer coisas novas, trazer histórias novas, isso é mágica, isso é magia pura. Tem muita magia estar aqui, viu? Porque é reformular uma coisa que já existia, só que a gente está caprichando para ser melhor ainda, né? Acho que o público, de uma forma geral, tem sempre essa curiosidade de como é que as coisas acontecem dentro do estúdio. É muito comum as pessoas perguntarem o que acontece, quererem participar de uma gravação, ver como é que as coisas são por trás das câmeras. Na hora que você assiste um programa de televisão, muitas vezes você não tem noção do trabalho que acontece por trás dele. Por trás das câmeras acontece muita coisa, ainda mais quando a gente fala de uma reforma de estúdios para novos programas. Começa ali com a concepção, o desenho, né, o conceito desses novos estúdios, aí a aprovação, tem a contratação dos fornecedores, começa a desmontagem dos estúdios antigos, começa a instalação dos monitores, dos cabos, entra o pessoal da cenografia para começar a colocar esses cenários em pé, entra a iluminação, tem um estúdio, ele requer muita iluminação, aí vem o pessoal dos gráficos para abastecer esses monitores, né, com muito grafismo. Temos o pré-light, que é quando a gente testa a luz, testa as câmeras, os enquadramentos. Aí o próximo passo é o ensaio, já com os talentos, com os apresentadores, para finalmente, a hora que a gente já tem uma cara ali, a gente possa fazer a estreia. Tudo que a gente está construindo aqui, seja de cenário novo, iluminação nova, vinhetas novas, gráficos novos, músicas novas, tudo isso é um trabalho gigantesco que envolve equipes grandes, equipes multidisciplinares. E essa acho que é a grande magia para quem trabalha com isso. Nesse projeto a gente contou com a ajuda aí do que há de melhor dentro do grupo Disney, tanto na parte de produção, né, com as produções do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, quanto a parte de design também. Então a gente está usando aí as referências mundiais em termos de design de cenários, de grafismo, trazendo pela primeira vez aqui para o Brasil. When initiating our research to update the existing SportsCenter studios in Sao Paulo, we took into consideration the tradition of the main host area and its connection to the SportsCenter studios here in the United States. We didn't want to change this, but we did want to give it a technical upgrade using LED technology in front of the desk, curve technology. This is what we currently have in Bristol, and this is what we have in our Los Angeles studios. So Dan Cunningham from ESPN reached out to us
and see if we wanted to elevate the look down at in Brazil for ESPN Sports Center. Since we designed that set and then the original in Bristol, Connecticut, we are excited for the challenge. Our first order of magnitude was to tackle the main Sports Center set. In the original, when we did it in Brazil, we couldn't afford to do a curved LED screen. So this time around, we added a curved LED screen and rebuilt the desk. Then we looked at the Sports Center sign that was behind them in the background, and we actually ended up adding to a cable system so it could track out of the way, giving them more flexibility, refinished the floor and added a new graphic. And then in the interview area, we sort of just started afresh. We wanted a nice, warm, modern aesthetic that felt that it was in the Sports Center brand. Added a large sweeping LED screen with architectural, L-shaped architectural elements, some wood, some light box, some metal, to add this layered effect to really give it a lot of depth. Redid the platform, added a nice modern fresh carpet, redid the furniture, added some circular ceiling pendant units to make it feel more intimate. And then the elephant in the room are these columns that bisect the space. So we now took them and we clad them in that black onyx and with white inset LED that could change color, and then we added a screen on the columns that could pivot so they could do remotes and interviews by sitting on the interview platform. The other side of the studio, in the flex area, we stripped it out, we added almost a floor-to-ceiling, 3 faceted screens on a slight arc, giving lots of flexibility for grand vistas, big graphic openings, if you want to put any type of arena in there. And then what we did is the same thing on the columns. We added 3 screens. Ultimately, the new space is on brand, but fresh and innovative. Sport Center é uma das marcas mais importantes para a companhia e acho que por isso também, né, um dos motivos da reforma, né, a gente poder ter esses contatos ao longo do dia, diferentes tipos de contato com o fã, e não só com os fãs, mas também com as marcas, né, as marcas parceiras da ESPN e da Disney. Então, o Sport Center nos ajuda a amanhecer, né, de manhã você já começa essa narrativa, vai contando o que aconteceu no dia, vai fazendo análise, vai trazendo informação e no final do dia se amarra tudo para que o fã tenha o maior número de informação e o maior número de interações possíveis. Visual cohesion worldwide is important for a brand like SportsCenter. You should be able to turn on ESPN anywhere in the world. Quedó lo mejor para el final. Pero por supuesto, qué alegría verte. It's Friday and time to get this party started, a little West Coast. Monday Night Football começou com tudo. And know that ESPN has given you a recognizable visual link, one message, regardless of the location and language. 4 na nossa parede aqui, mais 2 ali, né? Aquele LED de 1 metro ali, naquele miolo. Tem então os estúdios, né, que existiam no Brasil, existem ainda alguns, usavam, quando queria algum tipo de interatividade ou dinamismo, você usava TVs. Né? E TVs têm a limitação de espaço ou de tamanho. Né? Quando você vê aqui, esse é um painel de quase 500 polegadas. Né? E o que se desenvolveu em tecnologia? Os painéis de LED. Os painéis de LED nada mais é que pequenos gabinetes que se juntam, né, como se fossem peças, né, unindo-se um ao outro sem nenhuma linha de separação entre eles. Né? Então, aqui, só para você ver, aqui nós temos, nesse painel são 12 metros por quase 4 metros. Aqui tem 12 milhões de LEDs. Nesse aqui e no outro estúdio. Então, você tem uma resolução nunca vista ainda, até então no Brasil. Isso aqui vai ser o futuro da TV. Né? Um dia você vai montar pedaços de LED, né, que é onde você vai poder fazer tamanhos da escolha do tamanho que você quiser. São
centenas de cabos que levam os sinais de vídeo, sinais de áudio, sinais de controle, tudo isso se somando realmente dá uma quantidade enorme aí de circuitos que tem que ser identificados, programados e depois operados de acordo para chegar no resultado final. E já configurou aqui. Nós temos planilhas de Excel com a numeração de cada equipamento, né? Hoje em dia, a maior parte da documentação é feita em planilhas, né? Essas planilhas são importadas para dentro dos equipamentos de controle. Gera um mapa, né? A gente também imprime cada etiqueta para os cabos para poder identificá-los fisicamente, mas é preciso manter uma documentação atualizada para poder encontrar algum problema, alguma mudança no futuro. Eu sou apaixonado por cenografia. Eu acho que o grande lance da cenografia é a magia, né? É a fantasia, a surpresa. A gente está trabalhando aqui com as referências da ESPN americana, né? Da empresa americana. Eles trabalham, obviamente, com um cronograma muito mais regrado do que o nosso. Então, isso foi uma escola, porque foi uma adaptação. Para o meu time de executivos, né, marcenaria, pintura, foi uma escola também, porque o nível de acabamento exigido por eles é um nível... Processo construtivo, assim, a gente está usando aqui um acrílico de 15. São coisas que a olho nu a gente imagina que você não vai perceber uma diferença de 3 milímetros. A diferença de tom de madeira, a inserção, por exemplo, das fitas LED, a maneira que ele... O cenário, ele é a embalagem, né? Você tem ali gente com conteúdo, gente relevante, opinião, você traz coisas relevantes para o fã do esporte, mas precisa ser agradável, né? Não só o que você consome ali como informação, mas também como parte visual, né? É legal você ver alguém falando com propriedade, num cenário bacana, com um figurino legal, né? Uma iluminação moderna, uma coisa diferente, né? É diferente. Então a gente pode falar que é um vestido ou um terno feito sob medida, né? Que você chegou ali, conheceu a pessoa, viu o tamanho dela, o que ela precisa, como ela é, do que ela gosta e fez uma roupa para ela. E eu acho que esses estúdios são isso. As pessoas que nos ajudaram a conceber o projeto, né, a realizar isso, elas primeiro conheceram a ESPN, muitas já sabiam, porque são aqui de dentro, e fizeram uma roupa para combinar com esse nosso estilo, com esse nosso perfil, com essa nossa persona aí. Quando você está projetando artisticamente, né, a gente primeiro estabelece um conceito. Esse conceito ele é traçado a duas mãos, né? Vem do pedido do cliente, né, do briefing do cliente, o que ele quer colocar no ar, né, que tipo de programa que é, né, qual que é o tema, né, quais os assuntos, quantos apresentadores, se estão numa bancada, se estão de pé, a dinâmica do programa, e tudo isso influencia no desenho. E aí a gente vem para um processo artístico, né, que a gente vem desmembrando esse conceito como desenho, né, e entra numa fase de um partido arquitetônico, cenográfico, né, onde a gente começa a colocar esse desenho como uma estrutura, né, como forma sólida e física. E depois que ele é aprovado, a gente entra num processo executivo. A gente vai fazer um desenho técnico,
e onde a gente vai colocar medida, definir o tipo de material que vai ser usado para essa construção, tempo de construção, como isso tudo para em pé, né? Dentro de televisão muito mais específico do que em outros lugares. A gente precisa trabalhar para as lentes das câmeras, então o cenógrafo ele precisa saber quais as lentes vão ser usadas, recuo de iluminação, né? Quanto tem de contraluz, de luz frontal, que tipo de luz vai ser usado nesse set, nesse cenário. Então você começa a ter peso de material, né, que influencia muito no projeto, dimensões, né, até como passar pela porta do estúdio, né, como isso vai ser encaixado, se precisar remover, fazer depois alguma manutenção, como isso deve ser pensado. E aí até o momento que a gente insere ele no estúdio, né, e aí a gente começa a entender onde essas câmeras realmente vão ficar. Cenografia envolve mão de obra, né? E também material. Então, você conseguir trabalhar com prazos, entregas, acho que um dos maiores desafios que tem num projeto como esse. E ainda mais que é um projeto com concepção de um grupo e implementação de outro. E aí, você tem que equacionar isso daí, não é fácil, não. Uma coisa interessante são os elementos de transparência, os elementos metálicos, os elementos de madeira, as diferentes texturas que, combinadas, elas se somam, né, às telas curvas, né, isso dá um efeito muito interessante de tridimensionalidade, de tornar aquele cenário mais parecido com um ambiente real. Acho que a grande vantagem que a gente tem nesse momento, a grande chance que a gente tem nesse momento é ter um conteúdo que historicamente a ESPN sempre teve, com muita qualidade, construído por muita gente boa ao longo desses últimos tempos. E agora ter uma embalagem rica, boa o suficiente para essa história chegar mais bem contada para quem está em casa. Claro que a gente trabalha com informação, a gente trabalha com opinião, mas tudo isso, quando você envolve tudo isso com uma embalagem bonita, com algo agradável de se ver, isso é entretenimento. Studio 2 was challenging as we were bringing two strong shows, FC and Lena de Passe, into a single space, each with its own distinct look. The FC side is more about cool tones and sweeping arches, while the Lena de Passe side is more about being rectilinear, both with the back wall and the main desk then coming to strong dramatic points. Como execução, o linha de passe aqui, o Estúdio 2 é mais complexo. Primeiro que é um cenário que eles têm vários layers, né? Eles têm várias camadas, né? Uma atrás da outra, que quando está todo aceso a gente vê o resultado no ar, mas quem está vendo em casa não imagina a quantidade de coisa que tem atrás dessas paredes, né? Ele tem um número de camadas muito complexo da gente conseguir executar e montar. O linha de passe ele tem vários graus, né, as peças estão colocadas em ângulos pré-estabelecidos, já pensando no resultado, com inserção de luz, né, e luz que está vindo por trás, né, backlight. The back wall for Lena de Passe isn't something you'll have seen on TV before. It's a series of metal faceted and perforated panels interspersed with color-changing light-up cells. It's a really fun way to bring a uniqueness to the show while allowing flexibility down the line. O FC é um cenário também que tem uma complexidade grande, né? Depois você vai ver que tem um monte de peça de acrílico ali flutuando, né? E a coisa mais legal, assim, por exemplo, você não vê um parafuso, né? Assim, tá tudo embutido e as peças estão fixas, tudo por trás, por dentro do cenário, e que foi uma exigência, inclusive, do time americano. A gente não vê um parafuso, nada de fixação na frente do cenário. Bridging the two sets in Studio 2 is a large mobile LED array that can be used as a stand-up or pivoted out as a background for each set. De fato, a gente tem uma cena que é mágica, né? As texturas, você vai ver que cada corte de câmera você vai ter uma textura diferente, os planos são diferentes. A gente usa um software 3D para fazer esse estudo com essas lentes
Mas obviamente que depois que você coloca as lentes, os talentos e luz, existe algum ajuste, né, que são os nossos pré-lights e pilotos. Essa nova roupa da ESPN, né, esses novos estúdios, essa nova estrutura, ela é um divisor de águas. A gente sonha alto porque a gente tem bala na agulha para ir alto, para subir muito. Então a gente agora pode falar que tem uma infraestrutura operacional, técnica e também de mão de obra editorial suficiente para o tamanho que a ESPN ficou. E a gente tem gente preparada para isso, não é só em número, é em qualidade também. E aqui, justiça seja feita, a ESPN ganhou muito nesse sentido com a fusão com a Fox Sports. A gente acabou recebendo muita gente muito competente, que tinha uma outra experiência, uma outra visão de negócio do que é um canal esportivo da Fox, e a gente conseguiu juntar as coisas boas, as melhores práticas dos dois lados. Como diz o Buzz Lightyear, ao infinito e além. A gente tem uma parte cenográfica muito grande, muito bonita, que ela tem a mesma leitura do que é realizado em outras ESPNs, mas a gente tem uma tecnologia que vai fazer com que o público tenha um entretenimento muito maior. Eu acho que a gente está de fato alinhando o entretenimento ao produto esporte. E essa tecnologia veio para trazer isso. Você tem um painel digital, onde você consegue colocar qualquer tipo de conteúdo, né? E você fica imerso nele. Seja ele num jogo de futebol, seja num filme, seja... Você está dentro do conteúdo. Né? É como se estivesse na Disney. Um idoso. Você diz errado? Historicamente, não só a ESPN, mas a maioria dos projetos aí no país, a gente sempre usou uma luz mais aberta, né, mais, vamos dizer assim, lavada. E a gente está trazendo para esse projeto uma linguagem de iluminação que é usada há muitos anos aí em outros países do grupo, né, onde o grupo está presente, tentando buscar uma luz mais marcada, que desse um pouco mais de vida ali para todo o processo criativo ali dos programas. Esse é o grande detalhe dessa iluminação. Tá aí você. É uma luz intimista que deixa você sozinho e para agradecer também a Sonara. During our initial visit, in August of 2019, the team identified lighting as one of the areas they'd like to see improvement, along with the new scenery. The current studios in Brazil had wash or flood lighting that allowed talent to move between positions and between sets, but it didn't allow contrast and change in levels and dynamics between talent and background. We try to bring that below, and then we will have a better angle. We wanted to implement a new style similar to the ones that we use in the States, where we light talent specifically and then hit specific parts of the scenic elements to highlight those as well. First step in that process was to identify an LD in Brazil. After conferring with the team and interviewing a few different people, we went with Ricardo Fuji, who was great at collaborating and instituting our plan. O maior desafio, né, de fazer esse projeto foi, sem dúvida, fazer ele de forma remota. Vocês não vão acreditar, mas eu tô em um sítio, no meio de uma floresta, quase sem comunicação, né? E daqui eu consegui fazer todas as reuniões com a nossa liderança lá, a ESPN americana, com o São Paulo, o Cris, que era meu diretor. Ele me passou o conceito e pediu que eu desenvolvesse um projeto. After going back and forth with the plots that he had and specific conversations that the whole team had,
We identified different lighting fixtures were going to be needed for this process. In total, it was about 400 fixtures, both color changing and daylight fixtures and some moving lights, to allow talent to move freely, but also separate between talent and background. Eles queriam uma luz extremamente recortada para gerar impacto, né? Uma luz recortada, ela gera um impacto no cenário que é uma coisa incrível. E você consegue um resultado mais energético, um resultado visualmente mais impactante, né? E eles queriam alcançar esse resultado aqui no Brasil e a gente fez uma transição então de uma luz soft para essa luz mais marcada. Now that the initial equipment list was established and the order was processed, the next step was installing in the studios. This was a new dynamic for me, being 5,000 miles away in Bristol, Connecticut. But the team of Ricardo Fuji and the Brazil engineers did a great job of including me along the way. After the initial focus phase, the next step was adjustments. Those adjustments were made via Zoom while we were watching real-time rehearsals in Brazil and gathering notes. This is camera 2, is right? We were just finalizing this, so we know that we still need to fix a few things, but it's more to know where we have lights on, then we need to adjust better, okay? The team did a great job of looking at the list, identifying the areas of need, and adjusting to them. We added talent lights, we moved some of the talent lights, we moved some of their backlights. We were able to identify some scenic elements that needed adjustments, as well as the floor. The right side of this face is a little bit darker there. So he'll bring a little bit up right now and see if it makes better. During the entire process, the collaboration amongst the entire team was fantastic. And now, Studio One in Brazil is a state-of-the-art LED environment that will be flexible for years to come. Cara, o impacto é incrível, assim, você vê o tamanho das coisas, quão moderno que ficou, tá muito bonito. Você realmente, você já vê que é um cuidado, né, uma beleza, uma estética diferente, mas quando você vê ao vivo, você realmente tem essa sensação da grandeza. Cada refletor, para vocês terem uma ideia, ele tem um endereço, né? Então você consegue individualmente ajustar até 20, 30 parâmetros de um refletor, né? Como a intensidade de cada componente de cor, né? As 3 cores primárias, né? Imagina isso, nesse estúdio aqui, por exemplo, a gente tem mais de 100 refletores, né? No outro estúdio maior a gente tem mais de 200 refletores. Sem dúvida nenhuma, o resultado superou as expectativas. Primeiro porque foi um desafio grande a gente conseguir desenvolver esse tipo de projeto aqui no Brasil, porque existe um problema, uma diferença comportamental entre os profissionais americanos, né, e nós, os brasileiros, né? Essa nova forma, né, de trabalhar com planos mais definidos, com marcas precisas, né? Como eles obtêm a precisão? Ensaiando, né, e respeitando as marcas. Também foi um desafio, né, a gente conseguir contemplar e tivemos que falar com todos os envolvidos, né, os apresentadores, os diretores artísticos. Hoje você tem um programa atrativo, você tem que contar muito com a tecnologia. E é essa hora que a arte e o grafismo entra para dar esse suporte ao roteiro do programa. A magia, nesse caso, ela acontece porque hoje em dia as artes, elas são tão protagonistas quanto os apresentadores. Então a gente tem uma divisão muito grande
entre arte e apresentador na hora do programa. Vai dar muito mais flexibilidade, vai dar muito mais dinamismo e novas oportunidades. Então, tenho certeza que o fã do esporte vai se sentir também parte dessas modernidades aí. No videografismo, o destaque é a integração com as bases de dados de estatísticas esportivas, que isso enriquece bastante a contar uma história, né, a dar aquele recado, fazer aquela análise para o jornalista de forma rápida e para o espectador de forma visualmente interessante. Ele vai se sentir bem assistindo ao canal. Ele vai entender o que está sendo dito ali. Eu acho que o principal benefício de toda essa tecnologia que a gente está usando em termos de video wall, de elementos gráficos, é justamente dar uma flexibilidade para o time de produção, para a gente conseguir encontrar de uma maneira visual qual que é a melhor temperatura que a gente quer dar para aquela história que está sendo contada naquele momento, para aquele programa, para aquele debate, e usar todas essas ferramentas de iluminação, de grafismo, de vídeo, de gráficos nos video walls, para a gente contar essa história de uma melhor maneira. Uma pergunta que eu achei interessante, que era sobre como foi lidar com a área técnica junto com a área artística. E eu, sinceramente, eu acho que essa hora, um projeto desse tamanho, todo mundo tem que ser criativo. Então, assim, não houve essa divisão entre área criativa e área técnica, né? A gente está hoje olhando o telão, as luzes, para ver o que vai ficar melhor pro resenha. No campo, botar as nuvens passando, uma pessoinha ou outra ali. Depois a gente vai lá no shading dar uma olhada na colorimetria. Ele vai, na verdade, quando entrar o link, ele vai só mudar de posição. Aqui a gente vai trocar por SBG. E eu vou pedir para dar uma animada botar aquela nuvenzinha que está parada lá em cima, vou pedir para ela mexer ali, que a gente fez para vários para poder testar. Acho que é com essa que a gente deve seguir. Então tem uns últimos ajustes aí, vamos colocar um movimento no telão, vamos fazer as cenas de link, mas a gente Chegamos então finalmente ao pré-light, né? O pré-light exigiria a minha a gente afina a luz, né? Ou seja, a gente direciona ela, faz todo um trabalho super detalhista, né? É o trabalho do olho do fotógrafo e tal. O dia em especial foi bem bacana. Acho que o dia que a gente abriu câmera pela primeira vez para fazer os testes. Tá valendo, Vitinho. Só o fato de abrir câmera numa primeira vez, sem estar tudo pronto, sem tudo marcado como a gente vai fazer para colocar no ar, foi um dia muito especial de ver essa magia realmente começar a acontecer. What we really tried to do as a directing team is to take these new dynamic studios, take these studios and increase pacing, energy, excitement, and really an intimacy between the viewer and the talent in studio. Jeff, when you say the rehearsals without talents, right, with simulated talents? Right, yeah, we can do that during that phase.
the LED monitors that are throughout both studios offer an opportunity to add graphics, design elements, scenic, and also do interviews with remote talent, remote guests through those monitors, sort of bring them into this new environment. There's also a lot of opportunity for stand-ups within these studios at all of these monitors, and just really to show up the studio as a whole. There's so much opportunity, I think, going forward, and certainly the talented team in Brazil is going to be able to take and use this for years to come and come up with new ideas along the way. I believe our audiences will notice when first seeing the studios that we have brought to them a greater level of storytelling. The ability to wrap our stories in technology on set, over the shoulders, full graphics, team matchups, amazing color, and really just an amazing environment in which to walk around and tell our stories. I think that's the first thing that they'll notice, is that we have 3 different studios, all of which are an amazing quality and all of which are designed to better tell our stories. Quando ligou o LED pela primeira vez, assim, para mim, parecia que eu estava numa nave espacial, alguma coisa intergaláctica, né? Parecia que a gente estava, dá para entrar na tela, sabe? Uma coisa meio, dá vontade de se jogar no meio da tela. Isso é quase um filho, né? Porque ficou tanto tempo sendo feito e a gente se apega muito ao trabalho. Atenção, filmante. O PCR é a sala de comando de toda essa engrenagem, né? A gente pode comparar a cabine de um avião. Ele faz o elo de ligação entre o fã de esporte e o pessoal que está no estúdio, né? Atenção, grua. 5 segundos. No PCR a gente tem o diretor de TV, que é o maestro de todo esse coral, né? Que é a pessoa que corta as câmeras, chama os VTs, coloca os GCs no ar. Nós temos o operador de áudio, que faz com que, apesar da gente assistir televisão, a gente tem que ouvir com qualidade, então o operador de áudio está nessa engrenagem também. O operador de VT, que roda as matérias conforme script do programa. O operador de GC, que coloca toda a parte gráfica, né, videografia do programa, além do produtor e editor do programa. Passadas todas as etapas, desde a desmontagem, a instalação dos monitores, a cenografia, né, a construção dos cenários, os gráficos que a gente coloca nesses monitores, os testes, a iluminação, né, os testes de luz, enquadramentos, chega a hora do piloto, dos ensaios, com os talentos, né, os apresentadores e os comentaristas no set. Para trabalhar com foto ali. O programa passou voando, clima de Libertadores na tela da ESPN Brasil. ESPN FC, e claro que os assuntos são esses e muitos outros, porque você sempre pode mandar sua mensagem para gente. Oi, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos iniciando uma nova edição do Linha de Passe com destinos dos semifinalistas da Libertadores 2021. No piloto é onde a gente vai ver de fato a cara do programa, a dinâmica dele, a narrativa, onde a gente faremos os testes, né, onde o talento se locomove pelo ar. E essa etapa, que é a penúltima antes da estreia, é muito legal, porque é uma ansiedade, a galera tá num astral bacana. Boa noite. Que legal, hein? 17 meses depois. O Clachado desacostumou comigo aqui, ó. Agora não me reconhece mais. É uma alegria, é uma emoção, depois de tanto tempo longe, né? Tá aqui de novo. Que aqui é a minha casa há 26, 27 anos, né? Então é uma emoção muito grande. Joga aqui. Vai. Pode jogar. E vai ser bem legal a volta do Sport Center.
Muito bem, Marcela, Rafael, e aí a classificação, a luta pelo título, os 3 primeiros. E é onde ali a gente dá o último check ali antes da estreia, né? Para depois tá todo mundo pronto para luz, câmera e ação da estreia. A 2, a gente vai ter que trabalhar toda hora. Ó, vamos fazer esse take, tá no VT. O corte de câmera no programa, ele vai dar o dinamismo. Você vem para a posição no meio, o Bruno vem para cá e o comentarista de NFL entra aqui. Ele vai mostrar para quem está em casa quem está falando e, ao mesmo tempo, a reação de quem não está falando no momento. Boa noite, fãs de esportes. Estamos começando mais uma edição do Sport Center. Para quem está em casa, se consiga ter uma ideia do que está acontecendo dentro do estúdio. Então, através do corte, você consegue mostrar tudo o que está acontecendo no cenário e deixar o cara em casa o mais dentro possível do programa. Marcando. O programa ao vivo, ele dá muito da temperatura, né? Mas ele é o cara que vendeu na Juventus para você? Né, como analista, entende o jogo, as polêmicas da rodada, o gol mais bonito, o que for. Então, a programação ao vivo, ela incrementa ainda mais essa história, né? Ela começa a amarrar tudo. Para quem estava acostumado a ver a ESPN até 2 anos atrás, primeiro ele vai levar um susto, no bom sentido. Ele vai ver um estúdio completamente novo, né? Dinâmico, moderno, e vai ver também alguns programas que, dentro do DNA da ESPN, vão trazer diferenciais no modo de discutir o esporte, no modo de mostrar o esporte, e também na variedade. A gente sempre foi muito conhecido e tem orgulho disso, de ser um canal multiesportivo, mas agora a gente é muito mais. Eu acho que o estúdio você sai do vestiário e vê aquele campo, e vê aquele gramado, e vê a trave, e vê as laterais. Isso é o mágico de um estúdio, né? Eu acho que ali é o campo onde a gente joga. Trabalhar toda a parte de produção de um programa requer uma preparação prévia muito grande, né? Então a gente tem por volta de 20 pessoas às 8 da manhã aqui já começando os primeiros trabalhos na parte de iluminação, né? Checagem de iluminação, alinhamento de câmeras, teste de todos os equipamentos junto à central técnica. Sem dúvida nenhuma, a hora que acende a luz, é um universo mágico que se apresenta. Frio na barriga tem que ter. Porque o dia que o cara não sentiu frio na barriga, eu acho que acabou ali a emoção daquela função que ele está exercendo. Obrigado, auxiliar. Ação, câmera 2. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Sport Center do ar. Este é o Sport Center. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Sport Center. Você viu aí? Tem muito assunto ao longo desta hora. Muita informação. E em casa nova, né, Marcela? Que isso, a gente tá aqui, ó, esquentando as nossas mãos, fãs de esporte. De casa nova e também de cara nova, Mariana. Cara nova, bom dia, fã do esporte, bom dia, Bruno. E estilo. A ESPN tem
uma longa tradição aí em qualidade editorial e a gente espera que com toda essa tecnologia, com todas essas novidades aí dos estúdios, a gente consiga deixar essa proposta muito mais palatável. Uma equipe que trabalhou durante meses e agora a bola está aqui para a gente empurrar para dentro, Marcos. Vamos lá. Uma qualidade de primeiro mundo e quem está em casa vai se deliciar com tudo isso. Como vocês já estão vendo esse cenário maravilhoso, eu ainda tô meio, sabe, abobada. Um capítulo que a gente vai ter muitos ganhos, né? Muitos recursos tecnológicos. Chega mais, ótima tarde para você. O nosso Sport Center está chegando. Talvez, se tinha algum fundo do poço para o Cruzeiro, talvez seja esse. Por isso, fãs de esporte, a gente vai continuar em cima dessa situação. Muitos recursos visuais e com certeza vai ser um capítulo ainda mais rico dessa longa trajetória da ESPN. Depois de um ano e meio em casa, a gente podendo um olhar para o outro, ter essa dinâmica, o programa ficar muito mais gostoso. Garoto, chegamos, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, fã de esportes de volta ao estúdio. Era uma necessidade, a gente precisava disso, até mentalmente, estar aqui no estúdio. E com um estúdio tão lindo, uma produção tão maravilhosa, foi fantástico. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho no Acostuma Aí. Futebol 360. Primeiro que a gente estava com saudade disso, de voltar ao estúdio, de voltar a esse contato, né, com nossos companheiros, nossos colegas. Aí ele se espatifou ainda no chão. Resenha, o bate-papo já começa antes, né? A maquiagem, no figurino ali, a gente se encontra, tal, né? Nos corredores, a gente já começa a conversar. A gente está feliz com essa volta e tomara que seja disso para melhor. Mas a estreia já nos trouxe assim um clima muito melhor e um otimismo de que esse bate-papo gostoso, essa análise de futebol. Gabriel Menino na lateral direita. Muitos palmeirenses pedem o Gabriel Menino. É o que a gente quer no nosso programa, muita informação, muita análise com descontração. Olha o pisante do homem, é brincadeira. Isso aqui, rapaz, ó, o negócio tá lustroso aqui. O cara teve um trabalho danado aqui, viu? Aí, já acordar, ó, ligadaço no Futebol 360. Um abraço pra você, até amanhã. Eu acho que o Futebol 90, ele tá para te gerar emoções, assim como é o futebol. E o Futebol 90, ele vai traduzir tudo isso ali naquele nosso campo. Vamos nessa, vamos junto. A gente espera que você se divirta junto com a gente. Eu acho que a estreia foi a nossa cara. O melhor ataque do Brasil até agora é Gabriel e Bruno Henrique. A personalidade de cada um tá ali naquela mesa. Autenticidade, genuinidade é o que não vai faltar no Futebol 90. Acabou o Futebol 90. Zé Elias. Essa programação, temos tempo para falar de futebol, né? Aí, ó. Acho que o que o fã de esportes ganha, acho que com essa modernização, com essa tecnologia toda, é mais interação, mais participação, né? Eu acho que rolou aquela química, né? Sim, sejam todos muito bem-vindos! Hoje, cada vez mais, o fã de esportes, o telespectador, ele não quer simplesmente assistir, ele quer participar. E é isso que a gente tem como proposta aqui, né? Barcelona contra o Levante, foi lá e ganhou bem. Ansu Fati entrou no final da partida, fez gol e tudo mais. Sempre trazer o fã de esportes para como se ele estivesse junto na nossa roda aqui, discutindo, comentando também, tendo o seu espaço. Acho que a primeira entrada foi a mais complicada, assim. E eu apresento a vocês, fã de esportes, ela tá aqui com a gente, Natasha David. Natasha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciano. Gostaria de estar, assim, um pouquinho mais tranquila, mas estou bem nervosa, então eu vou fazer a bonita e já vou chamar direto a nossa enquete. O coração estava na boca, mas os meninos, eles são super gentis, então deu tudo certo no final das contas. Feliz em abrir as portas do nosso clube. E a gente já se conhece há bastante tempo, eu, Pascoal, Mauro Naves, Zuzinho. Por incrível que pareça, nós chegamos quase os três juntos aqui na emissora hoje. A gente tá entrosado, né? Chegou, né? Porque é igual um time de futebol mesmo, né? É o ESPN FC, a gente tem que ter entrosamento, se conhecer no olhar, na hora que um olha para o outro já sabe o que tem mais ou menos que fazer. Então a gente está tocando a bola bonita e esperamos continuar fazendo isso. É muito legal fazer parte dessa nova história da ESPN FC. Valeu, galera, obrigado pela força.
Boa noite, amigo assinante. O programa existe desde 98, passou por uma série de mudanças, uma série. Mas eu digo que nenhuma é tão significativa quanto essa. Para quem está deixando o home office nesse momento, até segunda. A volta nesse momento do programa ao estúdio representa a vida, representa a celebração à vida. Olá, sejam todos bem-vindos à nova casa, ao novo Linha de Passe. Eu espero que a gente possa cada vez mais traduzir isso em vibração, nas palavras, nas análises, trazendo o programa cada vez mais para dentro da casa do nosso fã de esporte. Porque o jogador quer ganhar muito. O 2-0 é um placar da esperança ainda. Fala o que a gente está querendo ouvir para se aproximar do modelo de futebol que a gente considera ideal. Um cenário diferente de todos aqueles que nós tivemos e eu particularmente gostei muito. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Desde março do ano passado que a gente não fazia um programa no estúdio e não voltou pro mesmo estúdio. Já seria super tocante voltar pro mesmo lugar. Mas voltar para um estúdio desse, aí deixa tudo, não é nem quase perfeito, deixa tudo perfeito. Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, Demorou muito, mas a gente tá de volta. Nem reparei, cara, mas eu tava realmente mais emocionado do que o normal. O primeiro programa nesse novo estúdio, nessa nova casa, não poderia ter outro convidado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Denilson. Imagina, André, é sempre um prazer. A partir desse estúdio, o céu é o limite, porque se existe uma coisa que a gente tirou de benefício desse período tão longo fazendo programa remoto, é que a gente pode fazer a coisa híbrida. Você pode ter os melhores convidados do mundo, de verdade, do mundo mesmo, aqui com a gente. Ensina pra ele, a primeira bola, começou o jogo, já faz aquela cobertura daquele carrinho. É isso aí. Só a agradecer a toda a equipe que fez isso acontecer, porque não cai do céu. Fizeram acontecer e já tá acontecendo. Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau! Uma coisa emocionante. 17 meses longe aqui do estúdio do Sport Center. E esse estúdio que tá lindo. Então é bem legal, muito emocionante. Tananã! Alô, Brasil! O amigão voltou e o Antero Greco também. Que alegria, quanta saudade mais friende. Não há, né? Porque fora do ar você não aguenta mais. Mas o cara ligava pra mim todo dia, pô, mensagem o tempo todo, eu com a agenda repleta, muito ocupado. Muito ocupado. Paulo Roberto Martins, aquele abraço. Antero lá em frente, é bola que sobe, é bola que desce, é bola que vai, é bola que vem. E vamos em frente, que atrás vem gente. É como se tivéssemos continuado no dia 16 de março de 2020, não é? Uma segunda-feira foi quando a gente parou. Tranquilo, normal, entrosamento existe. 2 times em situação delicadíssima. Amigão e Antero sempre foram um ícone para o Sport Center e para a ESPN. Então, nada mais justo que dessa vez a gente trouxesse os dois como ícone do programa, né? Ah, muito legal. Adorei, ficaram bem legais. Parabéns ao pessoal que fez, pessoal da arte. Assim que eu acabei de fazer, todo mundo olhou e todo mundo abriu um sorriso, né? Todo mundo viu que eram os dois ali bem representados. Tá defasado, porque eu tô mais magrinho, enxuto, em 1 ano e 7 meses fora, já aquela fotinho que tá todo bonitinho, já tá meio... Tchau, Antero, tchau, Fã de Esportes. E uma ótima terça-feira para todos nós. Obrigado. Bacana é poder fazer isso com amor, né? Que a gente se empenha para fazer pelo amor à empresa que a gente tem e o amor à nossa profissão. E o amor aos colegas que fazem parte desse projeto também. A partir do momento que a gente está lidando com a paixão das pessoas, né? Se a gente também não estiver trabalhando com amor nisso, eu acho que não convence. Nós estamos rodeados de magia aqui.
O que está acontecendo agora é magia. A gente sempre viu o nosso negócio com a alma de jornalista, de repórter, aquela coisa, né? Que, poxa, matéria boa é matéria no ar e vamos de qualquer jeito, o negócio é estar lá, é fazer. Agora a gente mantém esse espírito, mas com uma Disney, né? É sonho puro, é magia pura. É, o sonho se tornou realidade e a magia está no ar. Bom dia, Fã do Esporte. Bom dia, sem muita demora. Vocês têm no spa 7 tortas, não é isso? É você não? que tá precisando ir pro spa. Se fosse o seu time, você ficaria feliz? Tem que respeitar o futebol. É impressionante como tá sobrando o Andréas, né? E a gente está feliz por estar representando essa turma que está pegando pesado há muito tempo, né? Enfrentando situações difíceis. Estender o nosso abraço. Estamos aqui Perfeito, com Marcos. vocês também.